Venezuela, da riqueza para a miséria, crise e ditadura. Venha conhecer um pouco mais dessa história intrigante. A Venezuela está localizada no norte da América do Sul, é o quinto país mais populoso do continente com aproximadamente 28 milhões e 500 mil habitantes e o sexto maior em extensão territorial, com cerca de 916.445 km², que além da sua área continental é constituído por um grande número de pequenas ilhas no Mar do Caribe. Nesse vídeo, vamos conhecer um pouco da história desse importante país sul-americano, entender como ele se formou e como chegou no difícil momento atual. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se ainda não for inscrito, não deixe de se inscrever no canal. As primeiras evidências de ocupação humana na região da atual Venezuela são de aproximadamente 15 mil anos atrás, de acordo com a datação por radiocarbono de fragmentos de caça como pontas de lança, por exemplo. Ao longo do tempo, caçadores-coletores começaram a recorrer a outras fontes de alimentos e passaram a ocupar a região, estabelecendo as primeiras estruturas tribais. Alguns povos se destacaram, como os caribes, os arauaques e os cumanagotos, mas além desses, outros povos indígenas também se desenvolveram na região, cada um com sua língua e cultura própria. Apesar de tanta diversidade cultural, aparentemente não houve conflitos entre esses povos durante a era pré-colombiana. Também não houve o desenvolvimento de uma grande civilização, formação de algum estado ou reino. Estima-se que no século XV, cerca de 500 mil de pessoas vivia na região da Venezuela e o povo Timoto Cuica era a sociedade mais desenvolvida nessa época. Eles possuíam aldeias permanentes pré-planejadas, com casas feitas de pedra e madeira e telhados feitos de palha. Possuíam tanques de armazenamento de água, viviam de plantações e eram bastante pacíficos. Em 1498, durante a sua terceira viagem para a América, Cristóvão Colombo chega na Península de Paria, mas é apenas no ano seguinte que uma expedição liderada pelo navegador espanhol Alonso de Ojeda começa a explorar a região. Segundo a versão popular mais aceita, durante essa expedição, o explorador italiano Américo Vespúcio, que fazia parte da tripulação, se lembrou de Veneza ao avistar as palafitas na área do Lago Maracaibo e chamou a região de Veneziola, que significa Pequena Veneza, e na versão espanhola passou a se chamar Venezuela. Em 1502 é estabelecido o primeiro assentamento permanente da América do Sul, que se tornou a cidade de Cumaná. A partir de 1508, os espanhóis passaram a explorar intensamente as ostras perlíferas nas ilhas Cubago e Margarita na costa da Venezuela, e o comércio de pérolas se tornou a principal atividade da região. Pelo fato dos povos indígenas possuírem tecnologia muito básica no momento da chegada dos colonizadores espanhóis e por não terem desenvolvido a metalurgia, suas armas eram simplesmente lanças e flechas. Isso tornou a tomada do território pelos espanhóis relativamente fácil e após a conquista, a população da região caiu drasticamente, principalmente por causa de doenças infecciosas trazidas da Europa. O norte da América do Sul e parte da América Central faziam parte do território espanhol chamado de Reino de Terra Firme e para uma melhor administração começou a ser dividido em províncias. Então em 1527 é fundada a província da Venezuela. No ano seguinte, a província da Venezuela é cedida aos alemães como pagamento de uma dívida do rei Carlos I da Espanha com o banqueiro alemão Bartolomeu Welser. A motivação alemã para aceitar o território como pagamento foi a busca da lendária cidade de Eldorado. A província passou a se chamar Klein Venedig, Pequena Veneza em português, se tornando a parte mais significativa da colonização alemã nas Américas. O empreendimento foi liderado inicialmente por Ambrósio Zerringer, que fundou em 1529 a cidade de Nova Nuremberg, renomeada mais tarde para Maracaibo. Em 1546, Bartolomeu Welser é morto e a província da Venezuela volta para o domínio espanhol, fazendo parte do vice-reino da Nova Espanha. Em 1567, Caracas é fundada e 10 anos depois se torna a capital da província da Venezuela. Em 1636, as ilhas de Aruba, Curaçao e Bonaire são perdidas para os holandeses. Até meados do século XVI, pouco mais de 2.000 europeus viviam na região da atual Venezuela. Nessa época, são abertas algumas minas de ouro na região de Aracuí, e isso levou à introdução da escravidão, primeiro dos povos indígenas e depois de africanos importados. Mas o primeiro sucesso econômico da região foi com a criação de gado graças às planícies gramadas da região. Apesar disso, a sociedade pouco se desenvolveu, passando a ser formada por poucos latifundiários espanhóis e pastores indígenas, que lembravam bastante o feudalismo primitivo. Durante os séculos XVI e XVII, as cidades venezuelanas foram muito negligenciadas pelos espanhóis, que preferiam investir mais sobre as minas de ouro e prata dos vice-reinos do Peru e da Nova Espanha do que nas remotas sociedades agrícolas da Venezuela. No século XVIII, se formou uma segunda sociedade venezuelana ao longo da costa com o estabelecimento de plantações de cacau, que se tornou o principal produto de exportação da Venezuela e resultou no aumento do número de escravos africanos. Em 1717, é criado o vice-reino de Nova Granada, ao qual a província da Venezuela passou a fazer parte. A região da Venezuela foi a região da América Espanhola que teve mais contato com a Europa através das ilhas britânicas e francesas do Caribe. Isso acabou de alguma forma transformando Caracas em uma potência intelectual que em 1721 inaugurou a Universidade Central da Venezuela, ensinando latim, engenharia e medicina.
Em 1777 é fundada a Capitania Geral da Venezuela e tendo como primeiro governador Luís de Unzaga e Amézaga. Para arrecadar fundos para a defesa da região contra os britânicos, as autoridades espanholas decidiram aumentar os impostos, o preço da aguardente e do tabaco. Isso levou à revolta dos comuneiros da Nova Granada em março de 1781, que se estendeu até a Venezuela e durou até outubro do mesmo ano, quando foi contida. Essa revolta é considerada precursora dos movimentos de independência da Venezuela. Em 1797, a Capitania Geral da Venezuela perde a ilha de Trinidad para o Reino Unido. Nessa época, a população venezuelana já era estimada em aproximadamente 900 mil habitantes e a negligência dos espanhóis com a colônia venezuelana fez com que aumentasse o interesse dos intelectuais venezuelanos pelo aprendizado e, inspirados na Revolução Francesa e na independência americana, Manuel Gual e José María Espanha realizaram a primeira conspiração organizada contra o regime colonial na Venezuela, mas que também não teve sucesso. Só que em 1808, chega em Caracas a notícia dos problemas da Espanha durante as guerras napoleônicas, e esses acontecimentos motivaram os venezuelanos a lutar pela independência do país, levando ao início da Guerra de Independência da Venezuela em 1810. Então, em 1811, liderada pelo Marechal Francisco de Miranda, 7 das 10 províncias venezuelanas declararam independência, dando origem à Primeira República da Venezuela. Porém, essa república durou apenas até 1812, quando, com a ajuda de um terremoto que atingiu povoações rebeldes, é recuperada pelos espanhóis na Batalha de la Vitória. Só que a luta pela independência continuou, dessa vez sob o comando do líder militar Simón Bolívar, e já no ano seguinte é declarada a Segunda República da Venezuela, mas novamente é retomada pelos espanhóis ainda nesse mesmo ano. Em 1817, Simón Bolívar estabelece a Terceira República da Venezuela, que durou até 17 de dezembro de 1819, quando a Venezuela se une com a Nova Granada para formar a República da Gran Colômbia e, depois de mais 2 anos de guerra, conquistam definitivamente a independência da Espanha. Então, em 1826, José Antônio Paez dá início ao processo de separação da Venezuela e, em 1830, a Venezuela se separa da Gran Colômbia, conquistando finalmente a sua soberania como Estado da Venezuela, dando início ao período conhecido como Quarta República e tendo Paez como primeiro presidente do país.